Uma boa e uma má notícia para o torcedor do Corinthians. A boa, existe uma chance real de Yuri Alberto estar de volta ao timão na partida contra o Rosário Central na próxima semana. Partida de ida nessa quinta-feira na Neoquímica Arena e o Yuri está descartado. Até porque ele havia se machucado em 30 de julho e a expectativa é de que a lesão muscular de grau 2 na coxa direita o tirasse dos campos por pelo menos um mês. Mas a recuperação tem sido acima das expectativas, como costuma acontecer com o Yuri, e já se trabalha no Corinthians para que o atacante esteja à disposição na partida da volta marcada para a Neoquímica Arena. Então, o Corinthians precisaria resistir ao confronto na Argentina para voltar com um resultado aceitável que permitisse, com o Yuri Alberto e companhia, tentar a reversão e a classificação para as quartas de final da Libertadores da América, com a lembrança de que o Corinthians acaba de cair na Copa do Brasil. Já a má notícia diz respeito a André. Talvez o principal ativo a ser vendido nessa janela de transferências. O volante foi pretendido, por exemplo, por Milan e Juventus da Itália. Também foi especulado em uma série de outros clubes. O André teve uma lesão muscular de grau 2 e vai parar entre 4 a 6 semanas. Esse período coincide com o fim da janela de transferências no futebol brasileiro, 11 de setembro, e principalmente com as principais janelas do futebol europeu. Difícil imaginar que algum clube queira contratar o André sem que ele possa ter condição de jogar ou pelo menos passar por testes nesse momento. Lesão muscular de grau 2, o André tem um histórico grande de contusões e, ao que parece, mais uma janela sem uma grande venda. A menos que surja algo pelo Breno Bidon ou que o Corinthians reveja seus conceitos em relação a vender o Yuri Alberto, e a tendência é que o Timão siga com seu time completo. Aí você pode estar se perguntando, mas Nicolau, onde é que está a má notícia nessa história? O time segue com força máxima, apesar do transfer ban. Pois é que o Corinthians precisa urgentemente de dinheiro para pagar suas dívidas na FIFA, poder voltar a contratar e ter uma mínima condição de fluxo de caixa. Hoje a realidade financeira no Parque São Jorge é das piores. Você gosta do André? O que você pensa sobre o retorno de Yuri Alberto para a segunda partida da Libertadores da América? Já usa o espaço para comentário e opine. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A verdade é tudo fica aí, esse negócio do Memphis. Eu tô nem aí, velho. Cansei da incompetência. Não é só cansar como ídolo do Corinthians, ou cansar também como jornalista, ou quem é jornalista, quem não é. Cara, é uma coisa assim, é muito chata, muito feia, por incompetência de quem comanda. O Osmar, eu já falei até pro presidente, você quer ficar com ele? Vai e fica. Você não quer ficar? Não fica. Ah, você deve? Paga. Você não tem dinheiro? Não faz. Então, e aí vem a narrativa que é monstruosa das mídias sociais, que ela é muito importante hoje no segmento de qualquer empresa. Hoje, a televisão aberta, que é o que eu faço há muitos anos, vocês têm que entender que o mundo mudou. A televisão não é igual era há 20 anos atrás, há 10 anos atrás. Hoje, quem assiste televisão talvez seja os mais experientes, os mais velhos, e muitas vezes, e essa é a diferença dos donos da bola, quem assiste aqui o meu programa, o nosso programa, é a molecada. É a molecada da internet, é a molecada do Instagram, é a molecada do TikTok, é a molecada que corta as coisas, que corta, que vai, que edita. O mundo mudou. E a gente tem que entender isso. E por isso que os donos da bola é diferente de todos os programas que tem nesse país aqui ou no mundo. Porque o programa é feito em cima de mim, mas é feito em cima do você dar sua opinião, você como jornalista, o Magrão que está se desenvolvendo como um grande comentarista que está aí desde lá. E é o seguinte, o que não acontece mais com os dirigentes. Então, você politicamente, você acredita que se eu renovar, eu perco ele. Eu perco 30 votos seu, 20 votos. E está todo mundo se lixando pro Corinthians. O Corinthians jogou 2 jogos da Copa do Brasil. O Memphis jogou, Souza? Não. Por que você acha? Porque deram férias para ele, porque ele não está pronto ainda. Alguém tem que prestar atenção aí, Cascão, vocês aí. É que vocês estão apertando o botão e não está saindo a voz sua do Márcio, de vocês aí em cima comigo. Mas hoje é só terça-feira. Tá tudo bem. Mostra o Twitter lá. Vamos lá, para todo mundo conhecer o Twitter. Que mudou. Antigamente não podia mostrar. Hoje pode. Mostra o Twitter que eu tô mandando. Tá aí. O Andrezinho, tá lá a Jaque, tá lá o Sidão, tá o Fábio, o Cascão, o Márcio, tá o Vinícius. Tá todo mundo lá. Aperta a porra do botão certo para falar comigo, Cascão. Aperta aí, Cascão. Vai lá. Não tô discutindo, Cascão.
Mas se você olhar pro lado de lá da câmera, eu consigo ler lábios. Isso, que eu adoro lábios. Vai. Então fala o que você quer, fala aí. Olha pra câmera. Tá certo, Cascão, beleza? Tamo Corinthians, vamos Corinthians. Agora eu tô ouvindo você, Márcio. Aí, é o seguinte, por que você acha que ele não jogou? Sua opinião. Tem vários. Não é a minha opinião. Tem vários motivos. Primeiro. Não tem contrato, não pode jogar. Tá. Mas se tivesse contrato, talvez não estivesse jogando porque não está recuperado do problema que ninguém sabe qual é que o impediu de jogar na Holanda. Pra você, quais são os problemas fatais, né? A Fatal Model. Vamos lá, o Memphis não pode fazer uma propaganda com a Fatal Model, né? Que negócio lá. O Souza queria de permuta. Ele queria usar. Eu já quero dinheiro. Se puder. Você quer permuta? Faz metade. Pode ser metade. Eu também tô com você, Souza. E aí, por que você acha, Batisti? Pra mim é inconcebível o Memphis não ter jogado os 2 jogos contra o Internacional É o que na eu Copa penso. do Brasil. É inconcebível, injustificável. Isso, é injustificável. Absurdo. A incompetência do Marcelo Paes. Você, Marcelo Paes. Por quê? Porque vocês tiveram 50 dias de Copa do Mundo e mais 6 meses que ele ficou aqui. Exatamente. E que vocês sabiam que o contrato dele ia terminar. E ele faz muita falta, tecnicamente. Mas tem dinheiro para pagar? Não tem dinheiro para pagar. Vamos de Corinthians. Vamos lá, o Marcelo tá aqui. O mais desequilibrado é Santos e Palmeiras, porque o Neymar não pode jogar no sintético, mandou aqui o Marcelo. A gente tava discutindo esse assunto aqui também. Vamos lá, em Corinthians. Corinthians joga na quinta-feira, então, contra o Rosário Central, lá em Rosário. E tem a questão do Memphis. A gente até imaginava que ontem seria possível ter a assinatura do contrato. Tá nas mãos ali na mesa do Osmar Stabile. Aliás, a política do Corinthians, hein? Isso aí tá fervendo lá no Parque São Jorge. Muita gente contra. E ontem perdoaram, né? Tinham aqueles torcedores que tentaram dar o golpe, né? Que invadiram ali a sala, tentaram dar o golpe ali na presidência, que tinham sido banidos pelo comitê de ética. Ontem eles foram Ganharam uma moralzinha. voltaram. Isso aí ferveu o Parque São Jorge também. Não, o que está pegando agora, assim, a ideia era que o Memphis pudesse assinar o contrato, terça hoje, treinar e viajar, né? O próprio Diniz falou sobre isso. Era uma ideia, inclusive, da comissão técnica. A comissão técnica tinha uma ponta de esperança de poder utilizar o jogador, de poder tê-lo minutos ali, ou na viagem e tal, para Rosário. Acabei de falar com uma pessoa que está lá no treino, que está lá dentro do CT, que me disse o seguinte, eu falei assim, chance do Memphis ser relacionado? Eu falei, ele tá aí, como é que tá? Tá treinando? Tá? Falou, não. E enquanto não tiver assinatura, nada acontece. Nem sabe quando vai assinar e se vai assinar. Ele não tá lá treinando, então, nesse momento. Tá treinando com o staff dele. Sim, sim. Né? E agora obviamente, existem conversas do Corinthians com o staff do Memphis para tentar resolver de vez, destravar de vez essa situação. Porque assim, do lado do Memphis não tem muito o que fazer. Do lado do Corinthians, como o departamento de futebol, como o departamento financeiro, também não tem muito o que fazer. A questão tá na mão do presidente, né? As questões que estavam ali, joga para cá, diminui aqui, aumenta ali, por que aumentou ali, e esses juros aqui, e essa cláusula aqui, pode sair se de repente atrasar o pagamento, peraí, não é bem assim. Isso tudo foi vencido, isso tudo foi conversado, e isso tudo já estava mais ou menos apalavrado. E agora tá na mão do Corinthians, está na mão do presidente Osmar Stabile, a caneta, o papel para a assinatura. Assim, agora são 12h25. Até agora, tem Memphis dentro do ônibus indo para Guarulhos para pegar o avião. Não tem Memphis com a roupa do Corinthians, roupa de viagem e vambora Libertadores. Não tem isso. Acabei de falar com uma pessoa que está lá no CT. A saída para o aeroporto é às 15:45. O time tá treinando agora, aí depois almoça e vai embora. Né? Tem um períodozinho ali de descanso e tal, e mete o pé e vai embora. Mas assim, já não trabalhou, já não treinou. Jogar ele não vai, né? Então assim, agora Osmar Stabile na mesa, cara a cara com o staff do Memphis e falar, vamos assinar ou não? E existe a possibilidade dessa assinatura sair, como existe a possibilidade dessa assinatura não sair. Porque assim, as conversas e as mensagens que chegam hoje cedo, elas são um pouco mais pessimistas em relação aos outros dias. É mesmo? Porque tá muito enroscado, Bruno. Porque eu acho que é isso. Porque tá muito enroscado. Eu acho que é no seguinte sentido, pelo menos eu vendo de fora, eu tô imaginando assim, se já tá tudo certo, se o departamento de futebol quer, se o financeiro encontrou ali uma fórmula e entende que é melhor renovar, se o staff do Memphis também entendeu que sim, e só falta o presidente confirmar. Sim. Se até agora não fez, é porque ele tá cedendo essa pressão Aí, da política, né? Aí existem elementos... mas quem
quem dá política? Quem dá política? Porque assim, muitas vezes o torcedor comum pergunta, quem dá política? São aliados, são pessoas que vão tentar a eleição do Osmar Stabile no final do ano e que buzinam no ouvido, no sentido, mesmo com essa diminuição, mesmo com essa mudança de cláusula, mesmo com ele diminuir salário e tal, tá caro. Essa bucha, entre aspas, essa dívida, não é dessa gestão. Sim. Você vai ficar herdando uma gestão de um cara que quase destruiu o clube e você agora está aí tentando recuperar o clube. Abre o olho, isso aí não é Corinthians. É o que eu escuto, que o argumento que é passado para o presidente Stabile fica na dúvida. Para ele não assinar. Para não assinar, que não compensa. Pega essa grana, faz o seu quê, não tem problema com o patrocinador, não há problema com parceiros. Porque tem uma cláusula da Easy lá que estampa a camisa do Corinthians. A Easy nem tem ali o poder disso. Zero. Isso aí é departamento financeiro, departamento de futebol, staff do Memphis, jurídico, tudo vencido. Presidente, tá aqui. E aí? Mas é porque não sei o quê. Aí houve outro. E aí, o que você acha? E aí é um componente político que trava uma assinatura. E assim, aí eu vou entrar muito com a minha percepção, conhecendo um pouco do Memphis nesses 2 anos aí de Corinthians, sabendo a personalidade dele. Me admira ele ainda não ter se enchido o saco e falar assim, vou embora, irmão, não preciso disso. Ficar esperando. Ficar esperando. É que, assim, ele tem uma vida boa. Uma vida boa aqui, não tem? Não sei se ele teria em outro lugar. Tem uma vida boa, sim. Ele quer jogar. A identificação que ele tem com o clube. Não sei se ele teria em outro lugar. Os vínculos que ele criou aqui no Brasil. Isso que eu tô falando. Mas assim, tudo tem limite. Também acho. Tudo tem limite. Também acho. E eu não sei se o risco também é esse, né, Bruno, de repente o Corinthians não assinar a renovação. Porque eu acho, cara, 2 anos, mas 2 anos, por mais que ele tenha aceitado aí reduzir o salário e tal, 2 anos é um contrato longo, né? E ele tá direito de pedir isso, né? Sim. Aliás, o Marcelo Paz contou pra gente isso. Sim. Que a projeção de 2 anos é porque ele quer jogar e tá bem pra disputar Euro. Lembra? 2028. 2028. É longo. 2 milhões por mês, né? De salário é um contrato longo. O problema é se o Corinthians não assinar e o Memphis chegar e falar, tá bom, então me paga tudo que você tá me devendo até agora. Que aí tem os 40 e tantos milhões, mas que pode chegar a 70. Mas aí vai entrar na fila, né? Então, mas isso é um problema também, não é, Bruno? Claro que é. É um problema ele permanecendo ou não permanecendo, porque vai ter que pagar na mesma. Se ele continua e renova, tem que pagar. Se ele não ficar, tem que pagar na mesma, só que com estresse muito maior, porque talvez ele cobre com mais urgência, entra na justiça, e aí depois algum transfer ban, etc. É uma dor de cabeça de qualquer jeito, por isso a situação é complexa, mas o Corinthians deveria, mesmo sendo totalmente, desorganizado em várias frentes, o Corinthians já tinha a obrigação de ter resolvido essa situação, porque depois tem impacto dentro de campo também. Não é só uma questão de ter impacto fora de campo, a expectativa do torcedor, a queda de braço entre o departamento de futebol e a parte política do clube. É o Fernando Diniz que não sabe se pode contar com ele ou não, se treina com ele ou não, se pensa nele ou não, ou seja, é tudo muito complexo, é tudo muito, eu não vou dizer amador, mas beira o amadorismo essa situação do Memphis Depay. Muita gente caminha para renovar, aí de repente você ajusta tudo, aí outra frente chega e praticamente joga no lixo, amassa tudo aquilo que foi negociado, tudo aquilo que foi conversado. A informação que eu tenho é que está rolando, ou vai rolar agora pela manhã. Eu acho que já está para rolar. Está para acontecer. Uma das pessoas com quem eu falo, exato, a reunião ali para... Eu não vou dizer que é uma reunião decisiva, porque todo dia tem sido decisivo, né? E aí amanhã a gente chega de novo e fala que tem reunião decisiva ou dia decisivo. Mas está para acontecer agora uma reunião com Osmar Stabile à frente dela para decidir e definir se, enfim, assina ou não assina. Talvez hoje a gente tenha o fim dessa novela, pro bem ou pro mal. Eu acho que impacto em campo já está tendo, porque seria importante ter o Memphis nos jogos contra o Central. Não sei se vai dar tempo dele jogar pelo menos a volta, mas nesse jogo de quinta já era importante tê-lo. Então esse impacto em campo E outra coisa, Vicari, e outra coisa, se não existe a renovação, você fragiliza muita gente dentro do Corinthians. Todo mundo lá dentro que batalhou, que perdeu horas, dias tentando resolver essa situação. E se ela for recusada é por uma questão política, não é somente uma questão financeira, eu quero tentar entender depois como é que vai ser o pós-Memphis Depay tendo ido embora. O pessoal do jurídico, o pessoal do departamento de futebol, o pessoal da parte econômica, porque essas pessoas que batalharam aí nos últimos dias para tentar encontrar um denominador comum vão ficar fragilizadas. E eu não sei se elas permanecem depois. E aqui é só palpite, tá? É só carta Bruno Andrade, não tenho qualquer opinião. Mas prevejo muita gente incomodada. Tem gente incomodada a se renovar, mas vai ter muito mais gente incomodada, fragilizada, se ele não renovar. Eu acho que a questão passa por isso, né? Se renova, o Corinthians vai gastar um dinheiro grande em 2 anos e ainda parcelar o que deve, esses 40 e tantos milhões.
Se não renovar, ele vai ter que gastar um dinheiro, porque possivelmente o Memphis vai pedir tudo que devem a ele e não vai tirar nada, né? Não vai fazer nenhum acordo, vai pedir tudo, 100%. E o Corinthians vai ter que pagar quase que no ato. E aí, como é que vai ser? Uma das prioridades nesse processo todo do presidente Stabile era quitar o atrasado com os jogadores. Estava devendo uma imagem e já estava para vencer a segunda. Então o presidente quitou, isso já está zerado com os atletas. O segundo passo seria o transfer ban. Só que a questão do Memphis, ela foi ficando. Ah, beleza, resolver a questão com o elenco me parece ser uma prioridade. Né? Me parece ser prioridade, inclusive quando você tem aí uma fase decisiva de Libertadores. Não que os caras não vão correr se tiver com o salário atrasado, eu digo assim, de zerar e chegar, rapaziada, ó, vamos jogar e é Libertadores. Agora sim, a questão do transfer ban, que precisa resolver ser prioridade na frente do Memphis, sendo que só falta assinar, me parece que o cara está de stand-by. Eu fico com a sensação de que o cara está de stand-by. Fica aí e tal, e... O pessoal aqui no chat tá brincando, o Marcos Antônio falou assim, o Memphis fechou, vai pro Flamengo, o outro tá falando, o Oswaldo mandou, o Memphis tem que ir pro Bahia. Vocês acham que ele iria pra outro clube aqui no Brasil, Hernan? Difícil, hein? Eu também acho difícil, né? E se ficou alguma dúvida sobre o Memphis estar no CT ou não esperando, não tá no CT. Acho que ficou bem claro isso, né? Ele não está no CT. Não tá no CT. Tá. Não está no CT. Então, o que é muito difícil imaginar que ele chegue só para pegar o busão e ir pro aeroporto. Então já dá para falar que no jogo de quinta-feira ele não joga. Né? Não tá no Praticamente CT. descartado. Não tá no CT. Nesse momento não tá no CT. O Corinthians viaja, não treinou com os outros jogadores, né? Não treinou com o grupo, não tá no CT e sai logo mais, então, o ônibus lá às 2:45 pro Corinthians viajar pra Argentina. Mas uma reunião hoje deve acontecer, né? Essa conversa ela tem acontecido e agora é mais uma dessas reuniões que definem, né? Com o presidente Stabile, com a diretoria do Corinthians e com o staff do jogador, para acertar estas. E aí, vai ou racha? Essa é a verdade. Boa tarde, o Memphis deveria marcar uma coletiva e explicar tudo, pois segundo abriu mão de muita coisa. O Memphis tá toda hora postando, né? Toda hora tá lá, ó, tô treinando, tô bem. O outro mandou aqui, ó, quem é burro de pagar tudo isso pra um cara que escolhe jogo? Bom, tá cheio de time aqui no Brasil que escolhe, que paga salário alto pra jogador que escolhe jogo. Não tem? Não é só no Corinthians. É verdade? É verdade. Tem muito. Tem. O Memphis. Mas, o Vicari, o Hernan falou do desejo do Memphis e compro e corroboro bastante com essa ideia, o desejo dele de ficar, de tentar ajustar o salário, ajustar a dívida, mas também olho para outra parte da moeda, né? Por outro lado da moeda. Muito honestamente, o Memphis sabe que na Europa, ou enfim, no futebol estrangeiro, até podem pagar igual ou mais, mas muito honestamente, clube com a grandeza do Corinthians hoje na Europa não tem pro Memphis Depay. O Memphis já não tem o mercado de antes e eu tenho certeza que ele sabe disso. Tanto é que a única oferta que chegou para ele, fora talvez aí algumas sondagens, foi de um clube totalmente desconhecido do futebol da Turquia. E lá pagam muito bem de salário, evidentemente. Então o Memphis joga com muitas frentes, né? Primeiro porque ele quer de fato, abraça o torcedor corintiano, abraça o Corinthians, fez a sua história, tá feliz em São Paulo, tá feliz no Brasil, mas eu não ignoro o outro lado. É o lado do poucos interessados de alto nível para ele no futebol europeu, no futebol do estrangeiro. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.